Bom, seja bem-vindo, meu nome é Marcelo, eu sou advogado criminal e nesse vídeo eu vou mostrar a estruturação da peça. Quais são os 10 passos que você precisa aprender para estruturar a peça, tanto na prova da OAB como na prática. Bom, é o seguinte, você tem os 10 passos aqui, o nono passo são as teses e os pedidos, vou guardar em outro vídeo, tá? Então você tem lá, nome do cliente, crime que ele cometeu, ação penal, rito processual, sucis processual, NPP, momento processual, peça, competência, teses e pedido. As teses eu vou deixar para outro vídeo, é muito longo. Então vamos lá. Bom, eu tenho aqui os 10 passos como eu falei. Aí você começa o checklist. Você vê o nome do cliente, né? Se é o réu ou se é a vítima, isso aqui é muito importante. Justamente porque se for o réu, você está pela defesa. Sempre que você estiver pela defesa, você pede absolvição. Se você estiver pela acusação, você pede condenação. Isso é uma coisa muito importante, tá? Principalmente na, na queixa-crime, geralmente o candidato ele erra muito isso. Então tá. Você anota o crime e as causas de aumento. Você vem para ação penal, tá? A ação penal ela pode ser pública. Em regra geral, ela é pública e incondicionada, e você tem exceção, que é a condicionada representação e a queixa-crime. A representação e a queixa são elementos constitutivos da ação penal. Então, quando elas têm um prazo penal de 6 meses. O prazo está lá no artigo 38 e a contagem do prazo está no artigo 10 do Código Penal. Inclui-se o primeiro dia e desconta-se o dia do fim. É um prazo improrrogável, tanto para decadência como para prescrição. Então é muito importante saber contar esse crime, esse prazo justamente porque se cai uma ação cai um crime de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação, a primeira coisa que você faz é contar o prazo. Está fora do prazo, está extinta a punibilidade. Então, para cá, né? Então você tem ação penal pública, como eu disse, ação penal pública incondicionada, ação penal pública condicionada à representação, prazo de 6 meses, já está aqui o prazo, né? Artigo 38 e um prazo penal, contagem é um prazo improrrogável, se cai no último dia, cai um dia que não é útil, está encerrado o prazo. Você tem um prazo processual, quando cai em um dia que não é útil, prorroga-se para o primeiro dia útil. Então você tem a ação penal privada, você tem aqui o CAD. O que é o CAD? O CAD é o cônjuge, ascendente, descendente e irmão. São pessoas que podem substituir o ofendido em caso de morte. Já na ação penal pública personalíssima, que é uma condição específica, no caso aqui, do crime que a pessoa contrai. Crime não, a pessoa contrai casamento já sendo casada. Então, somente o ofendido tem legitimidade para propor a queixa-crime. Se ele morrer, o CAD não pode fazer isso, tá? Procuração por poderes específicos, né? Na procuração tem que conter o fato criminoso. Também artigo 38, prazo de 6 meses. Você também tem ação penal privada subsidiária da pública. Isso aqui é uma coisa muito... eu nunca tinha visto isso, nenhum professor meu também, mas agora, durante a pandemia, né? Quando o Procurador-Geral da República se recusou a entrar com a ação, entraram com uma queixa-crime subsidiária da pública. Você aqui tem um critério de eliminação bem rápido, você está ali na prova, então você grava isso na cabeça. Lesão corporal leve culposa, ação penal pública condicionada à representação. Lesão corporal leve ou culposa. Em Maria da Penha, ação penal pública incondicionada. Crime de ameaça, ação penal pública condicionada à representação. Furto comum, ação penal pública condicionada à representação. Crimes contra a honra, ação penal privada. Crimes contra a honra contra funcionário público. Tanto ação penal privada como condicionada à representação. É mais vantajoso para o funcionário público condicionado à representação porque ele não vai ter que pagar advogado. Injúria evitante, que é a 140 parágrafo 2º. Ação penal pública incondicionada. Então você grava isso aqui e você faz uma eliminação. Quando você está na prova, não está aqui, ação penal pública incondicionada. Você vem para o rito processual, né? E no rito processual a gente faz uma eliminação também. A gente verifica se é caso de rito especial. Crime doloso contra a vida. Artigo 121 até o 128. Não, então não é. Já não é júri. Funcionário público. Não. Crimes contra a propriedade material. Ou
Crimes contra a honra com pena superior a 2 anos. Aqui você tem que ter uma ressalva. Opa. Por quê? Porque os crimes contra a honra, geralmente eles vão para onde? Pro G-Crim, tá? Então, quando ele tem uma pena que ultrapassa 2 anos, vai pra vara criminal. E quando você recorre para o tribunal. Os crimes contra a honra geralmente são julgados aqui, ó, no sumaríssimo, dentro do G-Crim. Quando a pena for até 2 anos, você pode arrolar de entre 3 e 1 testemunha. Não existe uma unanimidade, né? Você arrola 3, o juiz só ouve uma, tá? Isso aqui no G-Crim. Se a pena for maior que 2, menor que 4, você arrola 5 testemunhas, você está no sumário. E o rito mais completo, que é o rito ordinário, quando a pena for, né, for igual a 4 ou superior, você pode arrolar 8 testemunhas. Você vem para o quinto passo, mais um critério de eliminação, se cabe sursis ou ANPP. Se o crime for cometido sem violência ou grave ameaça, a pena, no caso, a pena mínima for inferior a 3 anos, for inferior a 4 anos. O cara não for reincidente, não for crime cometido no contexto de Maria da Penha, violência doméstica, confessar, cabe a NPP. Bom, cumprindo espontaneamente, na homologação, cumprindo, suspende o prazo prescricional, cumpriu o acordo, está extinta a punibilidade. As mesmas regras se aplicam ao sursis, a única diferença é que a pena mínima tem que ser igual ou inferior a 1 ano, não tem confissão, não gera antecedentes também o NPP, como o sursis também não gera, e o juiz ele pode impor algumas condições, limitação de final de semana, não pode sair final de semana, após as 10 durante a semana, não pode frequentar lugares de má reputação, balada, taberna, discoteca, não pode se ausentar da comarca por mais de 8 dias, tá? E a consequência é a mesma. Cumpriu, está extinta a punibilidade. Bom, aqui você tem algumas súmulas do STF falando sobre crime continuado, né, concurso de crimes. Crime continuado é aquele crime cometido na sequência, um atrás do outro, dentro de 30 dias. Então, o último crime é a continuação do anterior, que é uma continuação do anterior, uma continuação do anterior. Lá no artigo, se eu não me engano, 75 ou 73, você tem 2 causas de aumento, 1/3 a 2/3. Você pega a menor causa e põe na pena mínima. Se ultrapassar 1 ano, não cabe sursis, é o que está dizendo a súmula do STF. Aqui você tem a súmula 243 do STJ, não cabe sursis em crime material, formal ou continuado quando a soma das penas for superior a 1 ano. Também sobre concurso de crimes. Concurso material, artigo 69, você tem 69 e 70 do Código Penal. Você tem 2 condutas, 2 crimes, 2 penas. Você soma as penas. Somou as penas mínimas, ultrapassou 1 ano, já não cabe benefício. Concurso formal, você tem 1 conduta, 2 crimes, 2 penas. Então, se as penas forem iguais, você pega qualquer uma. Se forem diferentes, você pega mais grave, soma, faz o acréscimo na pena mínima. Se ultrapassar 1 ano, também não cabe mais sursis. Mesma coisa que no concurso de crimes relacionado ao crime continuado. Aqui vem o STJ e diz que não se aplica os benefícios na Lei Maria da Penha. Por quê? Porque a Lei Maria da Penha, no artigo 41, afastou a lei do juizado. E reunindo os requisitos objetivos, quer dizer, aqueles previstos na lei, se o promotor se recusar a propor, o juiz deve remeter ao procurador-geral nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal. Por quê? É uma briga muito grande. O promotor não queria propor, o juiz achava que cabia, o promotor não queria propor, então existiu 2 discussões, 2 correntes, o que o juiz deveria propor no lugar do promotor ou remeter ao procurador-geral. E a que prevaleceu foi a segunda corrente, o STF, que se decidiu. O momento processual é a parte mais importante. Por quê? Porque dentro do momento processual, você identifica a peça, tá? Você vai identificar a peça através do momento. Após a citação, resposta à acusação. Após a audiência, alegações finais. Após a sentença, apelação. Então, você identifica a peça através do momento. Tá? Então, voltando para cá. Deixa eu só ajeitar aqui que saiu. Aqui, ó. Você tem o inquérito policial aqui, você está na fase de investigação. Quando você tem a denúncia ou a queixa, você já tem ação penal. Então, a queixa aqui no caso é a primeira peça, né? Então, você tem a citação, você tem a segunda peça, resposta à acusação. Artigo 396 e 396A.
Fim da instrução, você tem as alegações finais orais, tá? Caso primeiro acusação e depois defesa, artigo 403 do Código Penal, Código de Processo Penal, desculpa. Né? É feito ali após a audiência. Então você tem o artigo 400, primeiro você ouve a vítima, testemunho de acusação, testemunho de defesa, perícia se houver necessidade, por último, interrogatório do réu. Acabou o interrogatório do réu, passada a palavra promotor. Promotor que apresenta as alegações em audiência. Então ele fala pelo tempo dele e depois a defesa fala. O promotor pede vista para apresentar escrito. Então você tem aqui, após a instrução, fim da instrução, você tem outra peça. Fundamentação, artigo 403, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. Prazo de 5 dias, primeiro para a acusação e depois para a defesa. E por último você tem a sentença. Da sentença você não coloquei aqui, mas você tem o quê? Apelação, tá? Se a pena for até 10 anos, se a pena for até 2 anos, artigo 82 da lei do juizado, tá? Qual é o prazo? 10 dias. Se a pena for superior a 2 anos, vai para a vara criminal, tá? Qual é o prazo? 5 dias mais 8 dias para razões, tá? Então aqui no caso você tem outra peça. Então você tem 1, 2, 3, 4. Com trânsito em julgado, revisão criminal, artigo 621, tratando-se de matéria de execução penal, a lei 7210 de 1984, livramento condicional, progressão de pena, saída temporária, o juiz negou, cabe recurso para o tribunal. Qual é o recurso? Agravo a execução. Então, você vem aqui para o 7º passo. No 7º passo, você tem 4 peças mestras. Tá? Você tem as peças mestras. Você tem as peças mestras, 4 peças mestras. Tá? Não foge disso. Petição simples. Tá? Petição inicial, petição simples, peça dupla e peça única. 4 peças. Então você tem um recurso, você tem 2 peças, interposição e razões. Se for no GCRIM, a apelação tem que ser junta. Se a apelação for fora do GCRIM, você pode separar. 5 dias de interposição, mais 8 dias razões. As razões você pode pedir para apresentar no tribunal se o seu objetivo for ganhar tempo. Você quer ganhar tempo, você apresenta no tribunal. Tá? Bom, aí voltando para cá, né? Petição inicial, queixa-crime, porque você tem que qualificar, revisão criminal, habeas corpus, mandado de segurança. Aí você vem aqui na queixa-crime, que você precisa de uma procuração com poderes especiais, de novo. E na procuração tem que constar o fato criminoso. Se é a resposta do réu, resposta à acusação, preliminar de defesa, né, do funcionário público e na lei de drogas. Bom, endereçamento, já foi qualificado, denúncia e queixa, sem nenhuma novidade isso aqui. Tá? Recurso, peça dupla. A exceção aqui no caso é o embargo de declaração, que é uma peça única. Tá? Interposição, mais razões. Ok? Então, por último aqui você tem a petição simples, né? Pedido de soltura, pedido de execução penal, livramento condicional, pedido de expedição de certidão de honorários, que eu já pedi aqui 2 vezes, o juiz pediu, né? Já mandou expedir e o escrevente não expede, tá? Isso é uma petição simples. Por último, você tem a competência, você faz uma eliminação. Tá falando algo de trabalhista, eleitoral, militar? Então, se não está, a gente não está na competência federal especial, a gente vem para comum. As regras estão lá no artigo 109. Não trata sobre o artigo 109, então você vem para o que sobrou, a residual estadual. Por último, as teses. Tese de extinção, que está prevista lá no artigo 107 do Código Penal, nulidade 564 e tese de mérito. Teoria do crime, subsidiária, dosimetria, substituição da pena, privativa de liberdade pela restritiva de direito, substituição da pena privativa de liberdade pelo sursis penal, regime inicial de cumprimento de pena e pronto. Né? Você vem com pedido. Pedido de extinção, de nulidade, de absolvição ou de diminuição de pena.
Esses são os 10 passos. Vou fazer um vídeo só falando sobre as teses. Se você ficou até aqui, eu agradeço. Meu nome é Marcelo, muito obrigado. E eu vou mostrar a preparação para a segunda fase. Vou lá fazer essa prova para desmistificar e mostrar que essa prova não é difícil. Como todo mundo diz, é uma prova fácil. Primeira fase, fácil. Eu nem estudei direito isso aqui, ó. Acertei 48, tá? Não é uma prova difícil. E a gente vai desmistificar. O que você precisa além disso? Tem um livro de prática, tá? Esse aqui tá desatualizado, mas serve. Um vadimeco atualizado. Estudar processo penal, as 10 leis, as 10 aulas de processo penal, inquérito policial, ação penal, competência, questões prejudiciais, provas, medidas assecuratórias, prisão, júri, teoria geral do recurso e recurso. E as 10 leis especiais. Com isso você consegue chegar lá e tirar no mínimo 6, tá? No mínimo 6, que é a nota de corte. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço e tchau.